Olá pessoal, professor Diogo aqui mais uma vez, trazendo mais um conteúdo de física para vocês. E o conteúdo de hoje vai ser sobre eletrodinâmica. Até então no nosso canal a gente estava vendo eletrostática. E o que seria eletrostática? É o estudo das cargas quando elas estão em repouso, quando elas estão paradas, estáticas. Agora a gente começa a estudar o estudo da eletricidade quando ela está em movimento. Por isso que vem o nome eletrodinâmica, tá bom, gente? A gente vai agora começar a dinamizar um pouco com a eletricidade, tá bom? Então, começando os nossos estudos sobre eletrodinâmica, a gente vê o circuito elétrico. Isso aqui é um circuito elétrico, tá? Um circuito simples, certo? E como é que a gente pode entender esse circuito, tá? Ele tem uma bateria, certo? O polo negativo, o polo positivo, né? Esse U, como a gente viu na nossa última aula no canal, a gente viu um exercício, né, que trabalhava diferença de potencial, tá? Então esse U, ele é a diferença de potencial, certo? Ele é a diferença de potencial do polo positivo até chegar no polo negativo, tá bom? Também chamado de tensão, tá? E ele é dado em volts, ok, gente? Nesse circuito elétrico, tá? A gente também vai encontrar uma coisa chamada resistência, tá, gente? É aquela mesma resistência que vocês têm, ou nós temos, no chuveiro, tá? Quem tem chuveiro elétrico sabe que às vezes queima, né, a resistência e precisa trocar, tá bom? Aquilo ali é uma mola, tá? Que é colocada em um circuito elétrico, tá? Quando a eletricidade ela passa por aqui, tá? Ela tem uma dificuldade. Essa dificuldade, na hora de passar pela resistência, e por isso o nome é resistência, porque ela oferece essa dificuldade. Então, quando ela oferece essa dificuldade, tá? E ela vai passar por aqui, a gente tem um efeito chamado efeito Joule, né? O efeito que a gente pega a corrente elétrica, tá? E ela esquenta essa mola, né? Esse pedaço de metal, e ali é gerado um calor, tá? Quando gera esse calor, você esquenta a resistência, tá? E aí ela começa a esquentar a água, tá? Eu dei o exemplo do chuveiro elétrico, mas você tem resistências no secador, tá? Na chapinha, vários eletrodomésticos aí funcionam esquentando, né? Eles trabalham com resistência, tá ok, gente? Então, o R representa resistor ou resistência, tá? E é dado a representação dele por essa letrinha aqui, ó, né? Essa letra grega que é chamada de Ohm, tá? Parece meio que uma ferradura ou uma pequena árvore, tá bom? Mas o nome dela seria Ohm, tá bom, gente? E nesse circuito elétrico a gente vai ter algo bastante interessante que é a corrente elétrica, tá bom, gente? Então, a bateria que se encontra aqui, ela gera um movimento de corrente elétrica, tá? A corrente elétrica, ela vai fazer, por definição, essa trajetória aqui, ó, saindo do polo positivo, tá? E ela vai percorrer o fio, tá? Passando pela resistência, causando aquele efeito, como eu falei para vocês, o efeito Joule, que mais para frente a gente vai trabalhar ele, e ela continua aqui o seu caminho, tá? Até concluir, né, o circuito, tá bom, gente? Então, a corrente elétrica, ela passa por todo o circuito, ok? E como que a gente calcula a corrente elétrica, tá? Ou a intensidade, tá? Intensidade de corrente elétrica. Como é que a gente calcula a intensidade de corrente elétrica, tá, gente? A gente vai dizer que I é igual à quantidade de carga que eu tenho passando por esses fios
dividido por ΔT, dividido pelo tempo, né, que essas cargas elas levam para percorrer, tá, este fio, ok? Então é a quantidade de carga dividida pelo tempo. Se eu tenho um tempo maior para ela percorrer, então quer dizer que a intensidade da corrente é mais baixa. Mas se ela percorre uma velocidade mais rápida, tá, quer dizer que a quantidade de intensidade que eu tenho é maior. Quanto maior o tempo gasto, menor a intensidade. Tá? Quanto menor o tempo gasto, maior a intensidade, né? E quanto maior o tempo gasto, menor vai ser a intensidade. Então, a intensidade ela vai ser dada em ampere. Tá? Ampere, representado pela letra A. Ok, gente? Então, deixa eu só corrigir aqui, né? Ampere, tá? Então, ela é dada em ampere, ok? Então, a corrente elétrica é a quantidade de carga dividido pelo tempo. Coulomb dividido por segundo. E aí a gente chama de ampere. Ok, gente? Então, é isso aí que a gente tem para hoje, tá? E logo mais a gente vai estar passando um exercício em relação a esse conteúdo. Então, deixe seu like e muito obrigado por nos assistir até aqui.